Olá, pessoal. Boa tarde. Mais um vídeo aqui. As pessoas que me acompanharam essa semana, né, nos meus vídeos, que receberam a notificação, não sei se vocês estão recebendo a notificação do YouTube. Vocês estão? Fala aqui no comentário, né? Mas caso você não receba, procure na playlist, porque quase todos os dias eu tô com um vídeo novo, tá bom? Então essa semana eu escolhi para falar de coisas que acontecem no casamento. E eu fiz uma série de vídeos. E hoje eu vou estar finalizando essa série. É a parte 4 dessa série. Porque como existem muitas coisas no casamento, né, que acontece, que a gente vê, eu não tinha como falar dessas coisas num vídeo só. Então eu resolvi dividir em várias partes. Você que perdeu alguma parte, perdeu a parte 3, a parte 2, a parte 1, né? Não pegou do início, dá uma olhadinha aí, tá bom? Na playlist que você vai ver, né? Todos os vídeos desta mesma série de coisas que acontecem no casamento. E, infelizmente, eu apontei a maioria das coisas que acontecem são coisas muito ruins, que faz até com que o casal chegue à separação. Mas hoje, para fechar o vídeo, eu vou colocar mais algumas coisas que acontecem no casamento. Mas eu vou falar também as coisas boas que acontecem, tá bom? Porque eu falei a semana todinha que casamento bom, gente, não é casamento perfeito. Casamento bom não é aquele que você viu no comercial de margarina. Casamento bom tem suas falhas, tem suas brigas, mas depois você consegue ajeitar tudo. Casamento bom, gente, dá trabalho. Eu falei também aqui que muitas coisas vão fazer parte do casamento, como por exemplo o desemprego, vai ter o momento da doença, vai ter o momento que seu cônjuge pode sofrer um problema, um acidente. Isso são coisas que fazem parte, que você não pede para essas coisas acontecer. Eu falei também durante a semana que tem certos aspectos, como por exemplo religiosos, aspectos culturais e financeiros que provocam brigas no casamento, desentendimentos. Eu falei também que existe, né, os motivos errados pelos quais as pessoas casam. E agora eu vou falar de mais 3 coisas, né, para fechar aqui, que acontece no casamento, infelizmente, coisas muito difíceis, mas nada que você não possa resolver, tá bom? Bora lá. Ó, para fechar aqui, número 1, né, desse último vídeo. Nas coisas que acontecem no casamento, pode ser que exista a falta de lealdade, da fidelidade e transparência, né? Existem casamentos que os cônjuges, eles escondem muita coisa. Esconde quem eles foram no passado. Eu dou até um conselho, gente. Se você casou, ou se você está se preparando para casar, e você teve um passado onde você fez coisas terríveis, coisas até que você se envergonha, é importante que você coloque isso, gente, em pratos limpos e fale para o seu cônjuge antes que ele descubra pela boca de terceiros, e aí vai ficar muito pior. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir esconder muito tempo. O que você foi no passado, o que você fez, talvez sejam coisas que você não se orgulhe. Talvez sejam coisas que te envergonham, que te deixa vermelho ou vermelha de vergonha. Mas isso aí vai acabar estourando no casamento. Porque às vezes os cônjuges pensam assim que eles vão esconder, né? Porque fica com medo de eles não querer mais ficar junto. Mas mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Então, se a verdade tiver que vir à tona, que seja pela sua boca. Existem muitos cônjuges, gente, que esconde a vida que teve. Às vezes esconde até um filho que teve do relacionamento anterior, uma traição. E aí vai colocando tudo debaixo do tapete. Mas vai ter um momento, gente, que as pessoas, que o seu cônjuge vai tropeçar nesse tapete aonde você escondeu coisas e vai descobrir que você agiu com deslealdade. Uma das causas pelo qual o casamento esfria ou até acaba é a falta de lealdade. Gente, lealdade no casamento, você não pode abrir mão da lealdade e fidelidade, porque eu digo que são pilares importantíssimos no casamento, não só no casamento, como em qualquer relacionamento. Você não pode ter um relacionamento de amizade, de sociedade e muito menos de casamento com uma pessoa que não é leal, uma pessoa que mente muito, mente onde estava, mente quando demora no serviço, com quem estava, o que estava fazendo, né? Aquela pessoa que ela está casada, mas ela quer viver uma vida de solteiro. Ela acha que ela pode fazer um malabarismo, né? Durante algum tempo você vai até conseguir fazer, só que vai chegar a hora que a verdade vai vir à tona, tá bom? Segunda coisa, né, desse último vídeo, falta de Deus e não de religião, né?
Gente, casamento, ele precisa do pilar dos pilares, que é Deus. Você tem que levar Deus para o seu casamento. E quando eu falo levar Deus, gente, não é levar religião. Na verdade, quando eu fiz esses vídeos, no início de todos, a primeira coisa que eu deveria colocar, que falta no casamento, é a falta da presença de Deus. Deveria ser o primeiro de tudo que eu deveria ter falado. Mas eu acabei esquecendo em meio a tantos tópicos, né? Mas nunca eu perco tempo, eu perco em lembrar que o mais importante do casamento é que Deus esteja presente. E quando eu falo isso, gente, não tem nada a ver, tá? De você ter a mesma religião, a mesma igreja, não tem nada a ver do mesmo dogma doutrinário. É nada mais, nada menos que Deus está presente no seu relacionamento, te aconselhando, te ajudando. É melhor você pegar conselho com Deus do que com as outras pessoas. Porque quem entende mais de matrimônio do que Deus? Afinal de contas, sou ele que criou, tá bom? Eu não estou dizendo mesma religião, nem mesma igreja, porque, diga-se de passagem, porque tem cônjuges que têm a mesma igreja, eles até falam que os dois são espirituais, mas brigam do mesmo jeito e tem problema do mesmo jeito. E uma coisa que eu quero alertar. Gente, você ter Deus no seu casamento, isso aí não vai impedir que você tenha alguns problemas, ou até os problemas que eu já citei, ou até outros que eu não citei. Mas vai ficar mais fácil para você resolver. E até mesmo não gerar uma separação. Traga Deus para o seu casamento. Ana Maria, como que eu trago Deus para o meu casamento? Orando, buscando. Ora pelo seu cônjuge quando ele sair, quando ele for para o trabalho. Pede para Deus abençoar ele. Pede para Deus te dar sabedoria para você conversar com ele, que às vezes você tá, né, com os nervos à flor da pele. Você vai conversar, você estraga tudo. Você fala coisas sem pensar. Quem de nós não falamos coisas sem pensar, né? Na hora da raiva, no calor, no momento. Mas pede para Deus te dar sabedoria e estrutura. É o principal, gente. A haste principal do casamento é Deus, né? Porque o casamento é um cordão de 3 dobras. Você, seu marido ou sua esposa e Deus, que é a terceira dobra. Eu não posso imaginar uma pessoa que constitui um casamento de sucesso sem que Deus esteja presente. E eu falei Deus, tá, gente? Eu não falei crendices, eu não falei religião, tá bom? Porque Deus não é religião. As pessoas acham que Deus é religião, mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Então traga Deus pro seu casamento, porque quando você traz Deus, você traz o conselho, você traz a pessoa certa que vai resolver, tá bom? Outra coisa para terminar. A falta de consciência que cada um tem o seu papel e que vocês são cônjuges e não concorrentes. Tem casais que eles parecem que são concorrentes um do outro. Parece que eles estão numa competição que vão ganhar alguma coisa. O troféu o quê? Briga, né? Vai ganhar o troféu divórcio, só se for. Porque, como que um cônjuge, ele fica competindo com o outro? Por exemplo, a mulher, ela ganha bem. O marido, ele se sente diminuído quando ele ganha menos. Aqui tem uma cultura no Brasil, né? Não são todos, né, gente? Eu nunca generalizo. Mas quando a mulher ganha mais que o marido começa a se sentir diminuído. Quando a mulher é mais culta, ela estudou mais, ela procurou evoluir mais, ele começa a se sentir diminuído. E não deveria se sentir diminuído, muito pelo contrário. Deveria agradecer por ter uma mulher que vai ajudar você nas despesas, que vai ajudar você no orçamento da casa. Mas ao invés disso, o homem fica diminuído. Tem mulher também que ela se sente diminuída ou inferior porque o marido às vezes banca tudo, ela não consegue colocar um dinheiro dentro de casa porque às vezes não está conseguindo emprego ou está cuidando dos filhos, né? Resolveu ficar no lar. Aí o marido às vezes também não sabe lidar com isso, né? Por ele ser o provedor, às vezes, não é todos, tá, gente? Mas muitos ficam jogando na cara, que coloca tudo dentro de casa. Aí a mulher começa a se sentir um nada. Ela começa a se sentir que ela não tem valor, porque ela não está colocando dinheiro em casa. Marido e mulher, vocês são marido e mulher, vocês não são concorrente. Vocês não vão ganhar troféu nenhum, tá bom? Com essa concorrência. Então, gente, perdão, hoje eu tô um pouco rouca, né? Porque a gente que fica trabalhando muito com a voz, tem dia que a gente não tá bem, então me perdoa aqui se eu tô tossindo, né? Ou algum barulhinho que tiver, tem sempre um barulho, né? Todo mundo reclama, pessoa que vai gravar um vídeo, tem sempre alguma coisinha para atrapalhar. Mas eu não vou deixar de fazer vídeo por causa disso, tá bom? Então eu tô um pouco rouca, às vezes a minha voz falta um pouco, porque eu faço o vídeo aqui sem cortes, tá bom? Às vezes eu tô olhando aqui pro roteiro, mas porque eu também preciso deixar o vídeo
com menos tempo possível, porque senão você não me ouve, né? Então, foram as três coisas: falta de Deus, falta de lealdade e falta de consciência de cada um tem o seu papel. Ana Maria, qual o papel do homem? Qual o papel da mulher? Eu não vou dizer, gente, que o papel do homem é só ser provedor ou o papel da mulher é só estar na casa. Cada um vai definir qual o papel que tem no relacionamento, contanto que esteja em harmonia. Porque eu não vou trazer aqui o conceito feminista, né, de que a mulher ela tem que ficar só trabalhando, né, ir para o mercado de trabalho e que não precisa dar satisfação. E também não vou trazer conceito machista que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. É como o casal, gente, combinou. Se está combinado de uma determinada maneira e está dando certo, que seja, mas que cada um faça o seu papel. E qual o seu papel? Venha tornar o outro feliz, tornar um ambiente do casamento mais agradável, tá bom? Eu não vou dizer que papel de mulher é isso, nem papel de homem é aquilo, porque aqui no YouTube já tem muita gente que tá ditando regras, que a mulher tem que ser isso, que o homem tem que ser aquilo. Não, gente, eu não tô aqui para fazer essa guerra de sexos, muito pelo contrário, para poder mostrar para você que existem muitas coisas que acontecem no casamento, mas que você pode resolver, né? Até aqui eu só falei de coisa ruim, né? De deslealdade, de problema, de desemprego. Mas agora, para terminar, eu vou falar de algumas coisas muito boas que acontecem no casamento. Tem casamento que tem companheirismo, né? Você vê aquele casal, principalmente aqueles casais assim que são mais velhos, né? Eles combinam tudo entre eles, né? Eles podem até ter opiniões diferentes, modo de falar diferente, mas eles conseguem, no final de contas, acertar tudo. Eles renunciam. Gente, casamento bom tem que ter renúncia. Se você querer só fazer a sua vontade, né? Você não vai chegar em lugar nenhum, né? Tem casamento que a mulher, ela quer manipular a vontade dela, ela não leva em consideração nem a vontade do homem. E também tem casamento que só o homem que manda. Gente, quem manda no seu casamento é Jesus, se você deixar, tá bom? Para com esse negócio de quem eu mando. Ninguém manda. Casamento não é empresa para ficar mandando. Não tem patrão e não tem empregado. São duas pessoas que querem conviver e viver em harmonia, tá? Tem casamento que tem cumplicidade, que tem amor, que tem respeito. Só que tudo isso tem que ser cultivado pelos dois. Não adianta, gente, a mulher amar tanto e amar pelo marido. Deus não pediu isso. Nem o homem amar tanto e amar pela mulher. Não, cada um tem que amar por si. Cada um tem que fazer a sua parte no casamento. No casamento não tem só coisa ruim. Tem amor, tem respeito. É gostoso os dois estar juntos assistindo televisão, assistindo um filminho, comendo a pipoca, dividindo o mesmo cobertor, né? Os dois estão juntos. Na hora que as coisas estão difíceis, os dois vão lá orar, pedir a Deus o conselho, né? Por isso que tem que trazer Deus pro casamento. Na hora que tá doente, um cuida do outro, dá um chazinho pro outro, né? Ou às vezes tem casos mais difíceis que a gente vê aí, que o marido fica acamado um pouco tempo, ou a mulher, mas um cuida do outro, não vai embora só porque a doença entrou pela porta. Quando a vida financeira não tá boa, o cartão de crédito não está bom, a geladeira tá vazia. Eu não tô dizendo com isso, né, gente, que você tem que ter uma cabana para poder ser feliz a dois, não. Mas quando chegar os momentos difíceis também, vocês têm que estar unidos, porque uma vez estando unidos, vocês arrebentam com o problema. Mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? É o problema que arrebenta com a união. Por quê? Por causa dessas coisas que eu já citei a semana toda. Falta a cumplicidade, a simplicidade, né? Quando vem os problemas, cada um vão pro seu lado e salve-se quem puder. Cadê aquele amor todo que jurou na juventude? Cadê aquele amor todo que jurou no altar, né? Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza? Enfim, cadê tudo isso? É por isso que hoje em dia os casamentos não são levados a sério, porque tá faltando a cumplicidade. Casamento bom, gente, tem amor, mas não amor, tá? Aquele amor que as novelas ensinam, os filmes, né? Que você aceita tapa na cara, agressão, traição. Não, isso aí não é amor não, tá bom? Isso aí é burrice. Mas o amor que eu falo, aquele amor que não se comporta com indecência, que você não tem que se rebaixar porque você ama uma pessoa, né? Aquele amor de cuidar, não só aquele amor de beijo, de abraço e de intimidade conjugal, mas aquele amor de atitude, em que um cuida do outro, compreende o outro, às vezes se cala algumas vezes para que o outro fale, né? Ou às vezes dê conselho quando é preciso.
Seja leal o suficiente para olhar no olho do outro e dizer assim: olha, você está errado, se você tomar essa decisão, você vai se dar mal. Gente, tudo isso aí são manifestações de amor, tá bom? As pessoas acham que amor é só dar flores no dia do casamento, do aniversário, é só abrir a porta do carro, é toda hora ficar ligando. Não, gente, isso aí são coisas muito bobas e efêmeras, insignificantes diante do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, gente, é atitude. Amor não é só sentimento, é a atitude de ver o outro bem, entendeu? E tem que ser de ambas as partes. Eu poderia aqui, gente, ficar falando de dezenas de coisas que tem no casamento, mas eu acredito que o que eu falei essa semana já foi o suficiente para você que está querendo casar. Você já tem que casar consciente que vai ter essas coisas sim, gente. Que não vai ser só flores, mas que também não precisa ser um martírio o casamento. Você pode dosar. Tudo esse vídeo que eu fiz é para que você se comporte na hora que vier os problemas, porque os problemas vão vir. Por mais que você tenha Deus, por mais que você se ame, os problemas são inerentes ao casamento. Mas vocês vão poder resolver melhor e vão errar menos, tá bom? O fato de Deus estar no seu casamento, o fato de você ter um casamento de sucesso, não quer dizer que seu casamento vai ser um mar de rosas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aí, compartilhe, comenta aqui o que você achou dessa playlist falando sobre o casamento, o que você tem a dizer, abre o seu coração. Os vídeos, gente, foram longos, porque você percebe que eu fico aqui numa luta tentando correr o máximo, né? Para poder abordar, para poder emitir o que eu quero dizer a respeito. E sempre tem coisa para falar. Tudo que eu tive que dividir em partes, né? Ainda ficou muita coisa para dizer, mas eu creio que o mais importante eu falei. Casamento bom dá trabalho. E vocês dois têm que trabalhar pelo casamento, tá bom? Muito obrigado, um abraço e bom final de semana.